Eu queria começar essa nossa conversa com você falando para nós o que é ser mãe para você. É uma pergunta que tem uma profundidade, uma complexidade muito grande, né? Porque ser mãe é o maior e o melhor papel que alguém pode desempenhar nessa vida. É uma bênção ser mãe, é um presente, né? Eu li uma frase esses dias e fez tanto sentido, que a maternidade é você viver para uma pessoa que você não sabe viver sem, mas que você está criando para viver sem você. Então é bem isso. É uma complexidade aí bem particular, né? Profundo, sim. Bem profunda. Vai além dos limites biológicos, né? Como a gente estava falando. Então, eu sei que existe sim, deve existir sim uma conexão com o filho biológico, que parte do ponto da biologia em si, né? Como cientista, como profissional da saúde, eu acredito muito nisso, mas vai mais além. Porque não é só o biológico, não é só esse vínculo natural que existe entre a mãe e o filho, né? Vai entre o afetivo, vai entre o emocional, é a preocupação, é tudo, né? É muito mais ampla, muito mais abrangente ser mãe. É um desafio diário e ao mesmo tempo que é um desafio, é a maior alegria de todas. E assim, eu passaria por todos os perrengues que eu tenho passado na minha maternidade só para ver o sorriso do meu filho ou um abraço dele. Então é sobre isso. Não tem um peso, não tem medida, é ilimitado, é um amor incondicional, ilimitado e muito transcendente também. Eu aprendi muito do amor de Deus por nós, sendo mãe do meu filho, né? E também agora como filha, né? Porque eu só fui entender mais a minha mãe depois que eu me tornei mãe. Isso é uma verdade. Isso que eu ia te perguntar, Lon. O que que você pensava de um jeito antes de ser mãe e que você passou a pensar de outra forma depois que você se tornou mãe? O que que mudou para você? Que compreensão aumentou para você, até com relação à sua própria mãe, né? Sim, sim. O que eu aprendi com a maternidade e entendendo melhor a minha mãe é que os filhos, eles são extremamente impulsivos, né? Eu tiro pelo meu filho que ele quer subir onde não deve, ele quer pôr a mão onde não deve, ele quer mexer, ele quer explorar, ele quer ir. Só que nós, como mães, nós já antecipamos os riscos. Então, a gente já sabe, né, a probabilidade de não dar certo se ele subir em algum lugar, ou se ele mexer em algum lugar. E aí eu fiquei me perguntando, né? Eu falei, nossa, eu também era assim quando era mais nova e antes de ser mãe, né? E para tudo, né? Dados os limites aí das idades, eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva nos planos, nos desejos de fazer as coisas e a mãe sempre ponderava, né? Filha, vai devagar, pensa melhor. Não acredito que essa sua decisão vai te levar onde você deseja, é melhor você repensar. E como filhos, a gente não quer ouvir, não quer saber, né? Quer explorar. Meu filho está nessa fase de, por mais que eu fale não pode, não mexe, não sobe, ele vai porque é do instinto dele, é a impulsividade dele, ele quer conhecer, quer explorar, quer tocar. E aí eu fico me perguntando, nossa, quantas vezes, né? Eu já falei, imagina, mãe, você não sabe de nada. Que isso? Não, eu sei o que eu tô fazendo, né? A gente fala assim, eu sei o que eu tô fazendo, mãe, pode ficar tranquila que eu sei o que eu tô fazendo. E aí a gente faz, né? Segue os nossos planos, nossos desejos na impulsividade e cai do cavalo, né? E quebra a cara e depois tem lá a mãe para ajudar a recolher os caquinhos que a gente fica. Pra dar um Uhum, beijinho no dó, como eu faço com meu filho depois que ele se machuca. sim. E aí eu falo, Uma vez, ei, Lon, uma vez uma colega perguntou para mim, há muitos anos, né? Até antes de eu ter a Isa. Não, na verdade a Isa tinha nascido há poucos meses, né? E uma amiga perguntou assim: o que que é? Como que é esse amor de mãe? Todo mundo fala, né? Que é incondicional. Como que é isso? Agora que você se tornou mãe, como que é isso?
Aí eu devolvi com uma pergunta. Eu falei assim: você consegue imaginar o final do universo? Ela falou: não. Eu falei: tenta imaginar, onde que termina o universo? Ah, eu não consigo imaginar. Eu falei: então o amor de mãe é isso. Exatamente. Ele é algo sem fim. Você não consegue imaginar o fim, nem as condições, porque ele é incondicional. E como que exemplo você daria, Lon, para você exemplificar esse amor de mãe? Como que ele é? Olha, ele é, como eu te falei, ele é transcendente. Para mim, ele é tão amplo, tão maior, tão infinito, né? No final do universo, que não tem como a gente exemplificar. Desde quando eu me tornei mãe, eu nunca mais fui a mesma pessoa e eu não me lembro mais de como eu era antes de ser mãe, para você ter uma ideia. Eu não me lembro de como eu era, o que eu pensava, o que eu queria. Eu mudei tanto nesses poucos anos que eu sou mãe, né? Vai fazer 2 anos próximo domingo. Próximo domingo faz 2 anos que eu me tornei mãe. E assim, desde quando meu filho chegou, eu só sei pensar nele, todas as decisões pensando nele. É, assim, a preocupação também, porque desde o dia que ele chegou, eu não consigo mais ter aquele sono. Ai, pode acabar o mundo que eu não tô nem aí. Não, eu tô. Eu não consigo mais dormir nesse nível de tranquilidade, porque eu sei que tem ele ali, que depende de mim, que tá do meu lado, que toda hora eu tô checando para ver se tá bem. O bem-estar dele é a minha prioridade. Então, tudo que eu faço na minha vida agora é pensando no futuro e no bem-estar dele. Então, eu já não sei mais, assim, realmente, a gente, quando fala assim, a gente não sabe viver sem um filho, eu não imagino mais a minha vida sem meu filho, não lembro mais de quem eu era antes de ser mãe. Tamanha transformação, a minha vida deu um 360 tão grande, e eu comecei a compreender tantas outras coisas da minha vida, da minha própria vida, depois que ele chegou, por exemplo, e aí eu falo muito do amor de Deus, sabe? É incrível como na maternidade é expresso o amor de Deus por nós. Por exemplo, nas mínimas coisas. O meu filho, quando eu preciso dar um medicamento para ele simplesmente, eu chego com a medicação, eu chego com a seringa, encosto na boquinha dele, ele abre a boca e toma. Ele não questiona, ele não quer saber o que é, ele só confia. E aí, assim, que coisa, né? Ai, eu vou me emocionar. Desculpa. Imagina. Mas como que é, Mãe né? também é emoção. Também, mãe também é emoção. E é incrível ver, né, o quanto o filho confia no pai e na mãe, né? Uhum. Isso é a expressão do amor de Deus também, né? Nós confiamos em Deus assim, como crianças, que se fala, abre a boca, ele abre e toma aquela medicação que pode fazer bem, que pode não fazer, mas ele confia, ele não discute, ele não questiona, ele não quer saber o que é, se vai tomar ou não, ele só recebe, né? E eu tenho buscado ser uma filha mais assim, nesse nível de confiança com os meus pais, com a minha própria mãe, com Deus. Então, o meu filho me ensina muito, todo dia, nessas Uhum. questões. Se você fosse relembrar, Lon, de quando você era pequena até hoje, quais foram os principais momentos de aprendizado você com a sua mãe? Aprendizado. Eu lembro que quando eu era pequena, eu achava minha mãe uma super heroína, assim, eu achava que ela podia resolver todas as coisas do mundo, era ela que resolvia. Tanto é que teve uma situação que eu era muito nova e queria muito ir para o exterior, queria conhecer os Estados Unidos, era muito a fã mesmo, assim, de Disney, e queria muito viajar para os Estados Unidos. Eu devia ter uns, sei lá, eu era adolescente, 12 anos, 13 anos. E aí a minha mãe resolveu começar os trâmites para me ajudar a ir para essa viagem. Eu iria ficar na casa das minhas primas que moravam lá.
ainda moram lá, né? Há muitos anos. Fazer tipo um intercâmbio. E aí eu lembro dela no telefone, conversando com o pessoal do passaporte, para ver como é que fazia o passaporte, resolvendo essas coisas. E eu olhei para ela e falei assim: nossa, minha mãe é muito poderosa, gente, ela resolve tudo, que mulher incrível. E eu lembro disso na minha infância, que tudo, para todos os planos que a nossa família pensava em fazer, em reformas e eventos e atividades e tudo que a gente precisava, era ela que encabeçava. Ela era que tinha ideia, ela era que corria atrás, ela era que fazia. Eu falava assim, nossa, que mulher forte. Eu lembro desse tanto de admiração que eu sentia pela minha mãe quando eu era mais novinha. E aí você cresce e daí você vai vendo assim, não que ela tenha deixado de ser essa pessoa forte aos meus olhos e guerreira e incrível, mas você vê que assim, a vida adulta, né? A vida adulta é assim, existe que a gente resolva, que a gente vá, que a gente lute pelos nossos filhos, né? Mas eu espero que um dia o Samuel olhe para mim também e sinta orgulho, né? E veja que o tamanho da luta que é, porque não é fácil criar filhos, não é fácil criar filhos. Uhum. Agora eu estou passando por isso. Então, é muita luta mesmo, mas ela sempre foi uma mulher muito forte, muito determinada. Eu nunca vi minha mãe desanimada para nada ou triste. Ela podia até estar triste, mas na nossa frente ela não demonstrava. Ela sempre foi assim um exemplo de determinação e força para nossa família, para tudo, né? Isso eu tenho certeza. E dos momentos que vocês não estavam assim tão conectadas, né? Sempre tem aquele momento da turbulência, né? Que significado que você traz desses momentos mais complicados, assim, mais difíceis? Aprendizado, né? Aprendizado. Toda experiência negativa a gente precisa levar como aprendizado. E até esses conflitos com nossos pais, porque é natural do crescimento, né? Do desenvolvimento. A gente acha que a gente sabe de tudo, que a gente. Adolescente é isso, adolescente é impulsivo, é imediatista, tem paciência, né? Eu vivo um pouquinho disso com meu filho agora na fase dos 2 anos, que a gente fala que é a adolescência do bebê. E é isso. É ele se descobrir como pessoa, então ele não aceita as coisas, os nãos que a gente fala, não aceita os conselhos, né? Não quer fazer as coisas no tempo dele, não sabe esperar. E eu sei, e eu tive essa fase também, né? Mas tudo isso contribuiu pro bem ou pro mal para a pessoa que eu sou hoje. Então eu trago como lição. Tudo eu trago como lição. E hoje eu compreendo mais ela, porque a mãe e aí eu falo por mim como mãe também. Nós temos um nível de preocupação que, por exemplo, nós conseguimos antecipar, né, naquilo que o nosso filho tá direcionando, tá querendo ir, tá querendo fazer, a gente já consegue meio que prever a longo prazo, né? Se aquilo Sim. vai dar certo ou não vai dar certo. A gente já consegue medir as probabilidades e ter uma dimensão assim, e um outro olhar que eles não têm, né? Uhum. Eles não. O meu filho é assim, quando ele sai correndo no parquinho ou no condomínio, eu já sei, por exemplo, se ele virar para a esquerda, tem o risco do carro de abrir a portão da garagem. Se ele virar para a direita, ele vai dar no parquinho que tem grade, tem segurança, ele pode correr para lá. Então a gente já antecipa o que eles querem fazer, né? Em termos de preocupação. E a gente fica para cá, não, filho, para lá, para cá. Então é isso, a mãe vê além. Eu acho que as mães veem além. E muita coisa que eu não via na época de adolescência, ela via. E ela falava, ó, isso não vai dar muito certo, não. Pensa direitinho, tenta outro caminho. E Uhum. normalmente, assim, não todas as vezes, mas na maioria das vezes, ela tinha sim razão, né? E é sobre isso. As mães elas só querem o melhor para o filho.
Isso é né? fato. Uhum. E sua mãe é uma mãezona, né? Porque ela abraça até quem não é filho biológico, né? Como ela E já me abraçou, já abraçou a Isa, então ela é como se fosse uma mãe de coração nossa também, né? ela é uma mãe de coração de muitas pessoas, assim, que, que ela sente muita empatia, ela entende, quer ajudar e quer abraçar como se fosse filho. E quando ela adota mesmo. Sim, é maravilhosa. Olon, o que você gostaria de dizer para sua mãe que, pelo que você se lembra, você não disse, mas é algo do seu coração que você gostaria de dizer para ela? Ah, só agradecer, né? Agradecer por tudo que ela fez, por toda a luta e tudo que ela fez, no certo, no errado, tentando acertar, resultou na pessoa que eu sou hoje. Então, eu sou muito grata a ela, ao meu pai, né? A todas as pessoas que passam na nossa vida, mas a mãe, principalmente, porque ela é a referência, né? E quando a gente está doente, quando a gente tá na pior, é para a mãe que a gente corre. Então, só agradecer mesmo por Hum. tudo. E também vocês têm uma coisa em comum, né, Lon? Você é mãe de coração, né? E a sua mãe também é mãe de coração de um rapazão, agora um homem criado. E como que vocês veem esse amor, né? Esse amor que vem do coração, que é quase uma gestação no coração. Como que você acha que a sua mãe aí amadureceu, do amor dela? Como que ela processou esse amor de coração que ela tem? Porque ela tem duas filhas biológicas e um filho do coração, né? Como que você acha que ela processou isso no amor dela? Ah, é um amor incondicional. Quando a gente fala que é uma gestação do coração, é uma gestação mesmo, porque é um bebê planejado. É um bebê que a gente sonha, que a gente espera muito mais tempo do que uma gestação biológica. A gente passa por muitos trâmites, por muitos processos para a gente ter o nosso filho do coração. Então é um bebezinho planejado. Eu sei que meu irmão ele foi sim muito planejado desde a minha gestação. A minha mãe sempre teve o desejo de ter um menino, né? E aí veio a minha irmã, e ela nunca desistiu de ter um menino. E aí ela, com toda a maternidade que ela tinha nela, ainda com muito amor de mãe para dar, ela planejou o Pedrinho sempre, né? Como eu falei. E, e Deus enviou, né? No tempo certo, ele para nossa família, e ele hoje é uma bênção, é um paizão, né? E, e ele tá aí fazendo parte da nossa família como se fosse biológico. Mesma coisa, né, o meu filho. É, não vejo qualquer tipo de diferença nele ou no tanto que ele é amado na nossa família, como se ele tivesse nascido na minha barriga. Ele só não nasceu na minha barriga, mas ele foi separado por Deus para ser meu filho. Foi um bebê muito planejado, nós oramos muito por ele. O Pedrinho também, né, foi um bebê que foi muito orado, né, e pedido para Deus, sim, a criança certa, e hoje ele é uma benção, resposta mesmo. Uhum. Muito bonito isso, muito bom. E uma mensagem aí final para sua mãe e para todas as mães, né, de coração, mas principalmente agora para sua mãe. Ah, desejar um feliz Dia das Mães, né, tanto para minha mãe, quanto para todas as mães, que todas as homenagens não são suficientes, né, para honrar o que é uma mãe e uma maternidade. É, é um papel muito especial para pessoas especiais. Nem todo mundo pode ser mãe. Quando eu digo de não poder ser mãe, não é de gerar um filho, é de exercer a maternidade, né? Nem Uhum. todo mundo pode fazer isso, né? E então, para as mães que estão aí, saber que todos os dias são os nossos dias, não só um dia específico no ano,
mas que Deus abençoe, seja sempre aí o guia e o centro da nossa maternidade, com muita sabedoria, com muita paciência e força e amor incondicional, que é o que a gente tem para oferecer para os nossos filhos, para minha mãe, para todas as mães aí que estão nos ouvindo. Ai, obrigada, Lon. Foi muito bom falar com você. E esse amor aqui, ele tá transpassando a tela aqui, que Ai, vocês que sentem uma pela outra. muito, Obrigada. viu? Muito obrigada por me convidar mais uma vez aí para participar. Estamos sempre juntos. Oi, meu nome é Camila Salles, sou filha da Andréia. Estou aqui hoje a pedido da Lu para participar do podcast, falar um pouquinho sobre a minha mãe. Bom, primeiro, parece clichê, mas sim, eu tenho a melhor mãe do mundo. O que ela me ensinou, que eu levo para sempre no coração, são os valores de sempre falar a verdade, de ser uma pessoa honesta, temente a Deus. Ela criou a gente na igreja e eu sou grata a ela por isso. Dizer que a minha coragem também vem muito do que ela me ensinou, que ela sempre falava, quem tem Jesus não tem medo. E essa frase nunca foi tão verdade, principalmente no dia do meu parto, da Maria Cecília. A voz dela ficava o tempo todo no meu coração. E eu sei que graças a ela, a oração dela, o joelho dobrado, todos os dias eu venço e tenho vitória na vida. E é isso, ela é uma mãe maravilhosa, uma avó extraordinária, Maria Cecília apaixonada por ela. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade para desejar um feliz Dia das Mães, dizer que ela é o amor da minha vida e que a minha vida não tem o menor sentido sem ela. E agradecer por tudo que ela me ensinou e por tudo que ela é na minha vida e na vida da minha família. Um beijo. Beijo, vovó.